Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esgotado pelo luto, pelas decepções, pelas portas que se fecharam ou por uma dor tão profunda que parece secar as nossas lágrimas antes mesmo de caírem. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos devolva a vida onde parecia reinar apenas a morte. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos leva direto à casa de Betânia, onde Marta e Maria choram a morte do querido irmão Lázaro. O texto nos diz que muitos judeus tinham ido consolar as irmãs. A dor da perda, a ausência de quem a gente ama, o silêncio de uma casa vazia, quanta gente nos acompanhando agora sabe exatamente o que é isso. Marta, ao saber que Jesus está chegando, sai correndo ao encontro dele, enquanto Maria fica sentada em casa. E Marta, com a franqueza típica de quem tem intimidade com o Senhor, solta um desabafo que rasga a alma. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Minha gente, prestem muita atenção nessa frase. Quantas vezes na nossa vida, diante de uma doença que levou um ente querido, diante do fim de um casamento, diante da perda do emprego ou de um sonho que desmoronou, nós não dissemos exatamente a mesma coisa para Deus com os nossos suspiros e lágrimas? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Por que o Senhor demorou? Por que permitiste essa dor? Mas Marta, mesmo na dor e na revolta contida, demonstra uma fé impressionante logo em seguida. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. É aí que Jesus se aproxima dela e diz a frase mais consoladora, mais revolucionária e mais poderosa de toda a história humana: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Jesus não dá uma explicação filosófica para o sofrimento. Ele não diz porque Lázaro morreu ou porque a dor veio. Ele apresenta a sua própria pessoa. Ele diz: Marta, eu não sou apenas alguém que faz milagres, eu sou a própria vida. E ele nos faz essa mesma pergunta hoje, bem no fundo dos nossos olhos: Você crê isto? Marta responde com uma profissão de fé inabalável: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus filhos, traga isso para a sua dor atual. Talvez haja algo morto na sua vida hoje, a sua esperança, a alegria da sua família, a sua saúde, a sua vontade de viver. Você olha para a sua situação e diz que o caso já cheira mal, que já passou do prazo, que não tem mais jeito. Mas Jesus chega perto de você agora, no meio do seu pranto, e diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Onde a medicina diz que é o fim, para Jesus é apenas o começo. Onde o mundo diz que não tem mais jeito, o poder de Deus faz brotar um milagre. Não tenha medo da morte dos seus sonhos, entregue-os nas mãos daquele que venceu a sepultura, e você verá a glória de Deus transformar o seu luto em festa. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, que és a nossa ressurreição e a nossa vida, médico supremo das nossas almas e consolador dos corações quebrantados. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso orgulho e as nossas queixas, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas lágrimas guardadas, os nossos lutos, as nossas dores incuráveis e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas porque Tu vieste para nos dar vida em abundância, e porque nem a morte, nem a doença, nem o desespero podem nos separar do Teu amor. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que a nossa dor nos cegou, fazendo com que disséssemos que estavas ausente ou que tinhas nos abandonado no meio das nossas tempestades. Perdoa-nos pelas murmurações, pela falta de fé diante dos túmulos que se fecharam em nossa vida, e por duvidarmos do Teu poder de reverter qualquer situação impossível. Perdoa-nos por acharmos que certas dores são grandes demais para a Tua graça. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca todo o desespero, toda a revolta e toda a incredulidade do nosso ser, e dá-nos a graça de declarar com firmeza: sim, Senhor, nós cremos que Tu és a ressurreição. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está chorando diante de tantos túmulos na vida, e nós precisamos desesperadamente que a Tua voz nos chame pelo nome e traga a vida de volta aos nossos lares. Nós Te apresentamos, Senhor, os corações que choram no luto e na saudade. Visita agora, Mestre, todos os irmãos e irmãs que assistem a esta oração e que carregam a dor lancinante da perda de um ente querido, sentindo o vazio na mesa e a casa silenciosa. Enxuga essas lágrimas, Senhor. Abraça esses corações enlutados com a Tua presença consoladora e infunde a certeza consoladora de que a morte não é o fim para quem crê em Ti, mas a passagem para a vida eterna em Tua companhia. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que estão à beira da sepultura. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos quartos onde há pessoas acamadas sofrendo com cânceres avançados, falência de órgãos, doenças degenerativas e diagnósticos que parecem sentenças de morte. Nós clamamos pelo Teu poder de ressurreição, ó Cristo. Ordena que a pedra seja retirada, rola para longe a enfermidade, limpa o sangue, regenera os tecidos e devolve a respiração e a saúde aos Teus filhos. Tu és o Deus do impossível. Nós Te suplicamos pela ressurreição das nossas famílias e dos nossos sonhos. Jesus, ressuscita os casamentos que estão mortos pela frieza e pelo desamor. Ressuscita a esperança dos desempregados que já não creem em dias melhores. Toca nos jovens que estão perdidos nas drogas e nos vícios, trazendo-os de volta à vida da graça. Que o Teu sopro de ressurreição inunde a nossa casa hoje, transformando toda a nossa tristeza em uma alegria indescritível. Sê Tu, Senhor, a nossa vida e a nossa vitória definitiva. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, de toque profundo na alma e de céu aberto nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como aquele peso do luto, da desesperança e da angústia foi substituído por uma luz mansa e por uma paz que renova as nossas forças. É Jesus, a nossa ressurreição e a nossa vida, reinando no meio de nós. A lição mais linda que o Mestre nos deixa hoje é que para Deus nunca é tarde demais, nunca é fim de linha, e nenhum túmulo é eterno quando entregue nas mãos dele. Se há algo morto na sua vida hoje, creia, o Senhor tem poder para ressuscitar. Minha gente querida do meu coração, olhem ao redor. Quantas pessoas estão chorando pelos cantos, com a alma em trevas, achando que a vida delas acabou e precisando desesperadamente ouvir que Jesus é o Deus da vida? Elas precisam da nossa ajuda missionária. Por favor, eu te peço como um pai, seja um mensageiro corajoso da esperança neste exato momento. Clique com muita força no botão de inscrever-se aqui no canal.
É totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada, mas ajuda essa oração de ressurreição a alcançar quem está no fundo do poço. Ative também o sininho das notificações para estarmos de mãos dadas em oração todos os santos dias. E o seu maior ato de amor hoje, compartilhe muito este vídeo. Mande agora nos grupos de WhatsApp, para sua família, para os seus amigos e para aquela pessoa que está passando por um momento de dor ou de luto. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração rasgado e que professou a sua fé no Deus da vida hoje, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um decreto de vitória: Jesus é a minha ressurreição e a minha vida. Deixe esse clamor abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático e cheio de carinho para você levar para a sua semana, nestes dias, quando a desconfiança ou o medo de perder as coisas tentarem paralisar a sua alma, pare por um minuto. Feche os olhos, coloque a mão no peito e diga: Senhor, Tu és a vida em mim, eu não temerei o fim, porque contigo eu vivo para sempre. Essa atitude simples vai devolver a serenidade e a coragem aos seus passos. Vão na paz gloriosa do Cristo que venceu a morte para sempre, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, quente e abençoado no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.